Olá a todos, os descendentes da sabedoria das eras, os filhos de Sofia, que acompanham o nosso podcast Sabedoria Arcana. Hoje, em mais um episódio, iremos tratar de um personagem bastante ilustre e que, além de ser ilustre, foi, ao mesmo tempo, um continuador de determinadas doutrinas e filosofias e um divulgador e, de certo modo, um polirradiador do esoterismo ocidental. Se trata de René Guénon, alguém que vai ser muito discutido pelo nosso convidado, que já iremos apresentar. Então, o que eu quero dizer inicialmente, antes de começarmos, são os nossos tradicionais lembretes. Não deixem de nos acompanhar no site da Sabedoria Arcana, www.sabedoriaarcana.com.br. Não deixe de nos acompanhar nos podcasts de áudio, todos eles nós temos o programa. Amazon Music, Deezer e outros, temos lá. Nas nossas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram e Facebook, Sabedoria Arcana está lá. E por último, mas nem por isso menos importante, não deixem de votar, pessoal. Nós estamos concorrendo ao MPB, que não é música popular brasileira, vai ser o prêmio melhor podcast do Brasil. Então, o voto daqueles que estiverem nos ouvindo e assistindo, de certo modo, a nossa atuação e gostarem, por favor, nos deem esse apoio, porque ficaremos muito felizes em poder ajudar a continuar o projeto. Sem mais delongas, hoje, e para quem ainda não sabe, quem está chegando hoje aqui, nunca viu o podcast, eu sou Pablo Bispo dos Santos, né, juntamente com a Adílio Jorge, apresento o podcast. Hoje estarei sozinho por motivos de força maior, mas não totalmente sozinho, porque esse podcast não é uma iniciativa individual. Nós temos, em uma expressão que já poderá até ser comentada, nós temos uma espécie de colégio invisível que trabalha conosco. Então, temos várias pessoas que merecem menção, em especial o Lucas, que é o nosso editor, que está trabalhando bastante junto conosco, e todos vocês que compõem, né, essa seleta coorte de pessoas aqui junto do Sabedoria Arcana. Bom, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o nosso convidado, que é o Felipe, pedindo que ele se apresente num primeiro momento, para que a gente possa, então, conduzir essa entrevista sobre René Guénon. Felipe, a palavra está contigo, saúde nossos espectadores, e vamos lá. Pablo, saudações, também cumprimento, embora ausente, nosso querido Adílio. Eu me chamo Felipe Bueno, como você mencionou. Eu sou um estudante e curioso das tradições iniciáticas, das mitologias comparadas e da metafísica ocidental e oriental. O meu encontro com o nosso personagem de hoje se deu muito cedo, com muita dificuldade, pela natural complexidade dessa personalidade e também a época, em minhas pesquisas, da dificuldade de se encontrar obras, documentos, artigos que referenciassem a figura de Guénon e o seu trabalho. Até hoje, essa dificuldade existe, Pablo, porque muito pouco se fala a respeito do trabalho de René Guénon. Se fala hoje um pouco mais do que outrora, mas ainda muito pouco. Para que se tenha uma ideia, nas academias, nas universidades, se fala muito pouco de Guénon. Eu acho isso uma questão positiva para que não se deteriorasse, e porque seria isso, já adiantando, anti-guénoniano, ele ser tratado pela academia, pelas universidades, por uma via racionalista, uma vez que era um homem de tradição metafísica, filosófica no mais pristino do termo filosofia, já que ele não era um filósofo, mas sim um amante da sabedoria, de Sofia. Mas essa questão envolvendo as características de sua visão, da sua cosmovisão, ela se liga a um aspecto das tradições iniciáticas ou espirituais
da humanidade, tanto do Perfeito. Oriente como do Ocidente. Muito bem. E, nesse caso, eu não poderia deixar de fazer a pergunta que abre o nosso bate-papo, né? Que ela é aparentemente simples, mas não é fácil de ser respondida, não. Que é quem foi René Guénon, né? Perfeito, perfeito, Pablo. É uma das questões, eu diria, uma das perguntas da Esfinge. E olha que a Sim. Esfinge era um dos pseudônimos de Guénon, quando escrevia Uhum. em alguns artigos, em alguns jornais e revistas da época, no início do século XIX. Guénon é uma personalidade muito difícil de se definir. E não falamos isso no sentido de valorizar em demasia a pessoa. Não, é difícil mesmo por conta de suas características próprias, do contexto histórico e social em que ele estava inserido, e de uma recusa muito veemente dele próprio de se envolver em questões de caráter polêmico ou publicista. Na verdade, seu trabalho acaba se desembocando nisso. Nós veremos um pouquinho a respeito. Então, Guénon é um tradicionalista, se é que nós podemos defini-lo. Há quem afirme que você pode definir algo pelo aspecto negativo. Nós dizemos que ele é um tradicionalista por conta dos interesses e de suas obras. Mas ele foi um professor, foi um matemático, foi influenciado mormente por seu pai, que era um arquiteto de bastante sucesso. Então, ele teve uma educação muito significativa para os padrões do início do século. E ele tinha interesses que não se limitavam à questão dos estudos acadêmicos ou vulgares, podemos dizer assim. Então, no início do século XIX, ele, por volta dos seus 20 anos, 1906 aproximadamente, ele começa a se interessar mais efetivamente numa busca dos aspectos ocultos, embora devemos ressaltar que a expressão ocultismo ou oculto para René Guénon é bastante problemática, vez que ele criticava veementemente essas expressões, como nós veremos um pouquinho quando falarmos da sua participação no movimento neo-espiritualista à época, levado a efeito por papos congregando diversas personalidades que se interessavam pelo assunto do hermetismo, do esoterismo. Veja que eu evito a expressão ocultismo pela advertência que eu fiz anteriormente. Porque para Guénon, a ideia de ocultismo, já à época, era uma ideia equivocada, no sentido de que ele buscava validar a sua experiência como buscador, como estudioso, nas tradições genuínas, segundo suas próprias palavras e ideias, genuínas da humanidade. Nesse sentido, tem uma expressão, né, que eu gostaria que você comentasse. Para quem leu assim uma orelha de livro do René Guénon, né, ela faz sentido até para que a gente possa, talvez, para o nosso público, que muitas vezes está usando as palavras no sentido mais corrente do termo. Por exemplo, quando hoje falamos em tradição, muitas vezes isso é associado a um certo conservadorismo político, tá? Muitas vezes isso é associado a um certo conservadorismo político. Às vezes pode ser, às vezes não. E aí, eu gostaria de comentar contigo se esse sentido de tradição a que o René Guénon se refere não teria muito mais a ver com o que mais adiante ele vai chamar de um certo perennialismo, de uma certa sabedoria perene, que é algo que, apesar das críticas, né, os teosofistas, né, que seguem a linha da Blavatsky, vão se referir em outros termos, né? É algo que os ocultistas, né, a quem o René Guénon critica, vão se referir também como existindo em outros termos. E que algumas fraternidades esotéricas contemporâneas vão se referir a uma espécie de sabedoria primordial. Então,
Queria ouvir um comentário seu a esse respeito, né, sobre essa questão da tradição, como é que isso se relaciona com questões da modernidade, com misticismo, etc. Perfeito, Pablo. Você toca na questão nevrálgica. Guinon não se confunde a sua visão, a sua cosmovisão tradicionalista, fundada nas tradições espirituais ou iniciáticas da humanidade, portanto, vinculadas às religiões de mistérios, não Sim. vinculada necessariamente às tradições exotéricas ou públicas. E também, obviamente, não se confunde a uma visão de caráter político-ideológico conservador. Nada Sim. disso. Guinon, inclusive, pela sua característica Brahmani, se é que podemos usar essa expressão da Vedanta, para tentar aproximá-lo dentro da nossa análise, ele rechaçava a questão também da política, porque era uma via de ação da qual ele não era inclinado. A inclinação dele era de uma cosmovisão, de um pensar, sentir mais profundo nas questões de caráter iniciático, esotérico ou espiritualistas, no melhor sentido do termo espiritualista. Nas tradições mais perenes, e você já introduziu o assunto e o termo, nas tradições mais perenes da humanidade. Então, essa tradição a que Guinon se vincula e procura defender e buscar a sua restauração até certo ponto, dentro do contexto sociocultural de sua época e para a modernidade e pós-modernidade em que estamos inseridos, ela se dá dentro do aspecto da tradição primordial, como você falou. A tradição primordial, ela é um cânon muito importante na formação da própria evolução da humanidade, segundo as tradições espirituais. Essa tradição teria sido dada por deuses, e aqui nós usamos o D em minúsculo para referenciarmos a estes seres, que não adentraremos ao aspecto de que tipo, de que natureza seriam, mas para Guinon seria uma tradição de caráter sobre-humano, portanto, algo que está acima da esfera, da dimensão humana. Por isso mesmo, cheia potencialmente de qualidades que poderiam nortear o ser humano e a humanidade em seu desenvolvimento material, mas espiritual principalmente. Então, Guinon se refere à tradição iniciática, então relativa ao esoterismo, às religiões de mistérios e à iniciação. Sua visão é fundada num processo que podemos chamar por aproximação de pedagógico num primeiro momento e andragógico no segundo momento, de ensino, de comunicação de um conjunto, de um arcabouço, ou melhor dito, de um corpus de ciência perene, de filosofia perene, no mais sentido do termo filosofia, como falamos, como amante da sabedoria, para que isso se favorecesse ao indivíduo e especialmente à humanidade. Perfeito. Bom, nesse sentido, então, você poderia trazer para nós alguns pontos que caracterizassem, porque sim, ele tá vindo, né, vamos usar uma linguagem de hoje, ele está vindo numa pegada de desenvolver um raciocínio que é próprio e, ao mesmo tempo, faz uma certa contraposição à modernidade. Não consigo deixar de ver aí uma certa trajetória de um buscador, de alguém que, num dado momento, foi uma espécie de livre pensador, e aí ele vai buscar alguma coisa que lhe dê esteio. Esse movimento acontece, e se ele acontece, haveria aí alguma
fraternidade esotérica, algum círculo de conhecimento a que ele se vincula, que participa? Como é que isso vai acontecendo? Perfeito, Pablo. A sua colocação é muito interessante, né? Porque nós, ao estudarmos Guinon, estudamos a pessoa, na medida do possível, a personalidade, que é bastante complexa e difícil de definir e enquadrar sobre certas tarjas ou características ou classificações. O Guinon não se estivesse presente, por exemplo, não aceitaria nenhum tipo de rótulo. Você coloca-o muito bem. Ele era um livre pensador no sentido mais radical do termo livre pensador. Ou seja, não afeito ou preso a nenhuma peia ou nenhuma corrente dogmática, doutrinária. O que ele buscava, e aí, muito bem colocado por você, Pablo, a questão de buscador, ele buscava restaurar algo que para ele era a expressão fiel ou mais elevada de conhecimentos da humanidade. Conhecimentos esses que vinham de um período da humanidade, dos seus primórdios, do seu sentido de evolução, mas que transcendia a própria humanidade, pelo contrário, não haveria qualidades propriamente ditas para que norteasse qualquer indivíduo ou mesmo a coletividade humana. Então, Guinon era um livre pensador, um livre buscador, e ele, ao mesmo tempo, buscava restaurar essas tradições, que no Ocidente, especialmente, se achavam perdidas. Perdidas no sentido de que haviam resquícios muito limitados, e esses mesmos resquícios, segundo Guinon, mal compreendidos, interpretados e levados a efeito. Diante disso, ele se envolveu com vários grupos nessa sua busca, nesta sua jornada. Inicialmente levado por um amigo, ele teve contato com o grupo de estudiosos de esoterismo, do ocultismo e das tradições espirituais da humanidade, formado por papos e o doutor Gerhard Encausse, bem como outros grandes luminares da época que buscavam, inclusive de escritores, literários. Havia um grupo de aristocratas no sentido mais elevado do termo, não no sentido meramente econômico ou de classes, mas de homens e de indivíduos preocupados com o estudo das tradições, do simbolismo, do esoterismo, das religiões de mistério, enfim. Esse grupo de papos que começou a se desenvolvido no início do século, na verdade, há quem afirme que houve uma tentativa de restauração de movimentos anteriores, de séculos anteriores. Nós vemos que isso na tradição iniciática é muito comum. Há uma tentativa de grupos, de ordens, de movimentos de se exteriorizarem. Até isso é o tema de um livro de uma grande e célebre escritora, que é a exteriorização da hierarquia, onde se percebe que há uma tentativa de que esses estudos e conhecimentos se exteriorizem no meio social, no meio profano, como diriam os tradicionalistas, para que pudessem influir de maneira positiva ou construtiva o desenvolvimento de indivíduos e da sociedade. Então ele foi levado por um amigo e conheceu papos. O desenvolvimento de Guinon nesse período foi bastante complicado, porque via-se já uma aguçada pretensão dele no sentido de conhecer, mas conhecer as coisas em sua fonte. E aí está um problema seríssimo para compreender o fenômeno, porque tais tradições, elas se firmam em religiões de caráter de mistérios, de esoterismo. Então já é muito difícil você comprovar origens, fontes legítimas. Você tem sempre isso como meio reflexo. Então é muito difícil, por exemplo, definir quais foram as iniciações a que Guinon foi submetido. Percebe-se por suas obras que foram iniciações muito significativas,
desde as tradições orientais como ocidentais, porque a maneira como ele desenvolve os seus trabalhos, seus artigos e seu livro evidencia um conhecimento sobremaneira elevado, não vulgar, não comum. O que caracteriza o que nós falamos anteriormente, de que ele não se enquadra no sentido de um filósofo, de um ocultista, de um hermetista mesmo, ou mesmo de um esoterista. Embora ele carregue essas características com ele, eu não podemos enquadrá-lo nisso. Se eu puder defini-lo, embora cometendo uma contradição nesse trabalho, a justiça seja feita, ele se enquadra como um líder, uma autoridade espiritual. Depois, ao final de sua vida, me adiantando um pouco aqui a temática, ele se converte ao Islã, mais especificamente à doutrina sufista, ao esoterismo islâmico. Isso é muito interessante. Sim. Exato. E ele é conhecido como um sheik, então um líder espiritual. Olha que interessante. A gente tem muita dificuldade em definir Guinon pela sua personalidade e suas características. Mas no final da vida, a tradição islâmica, especialmente do esoterismo islâmico, consegue enquadrá-lo de uma maneira mais razoável, eu diria. Um sheik, um líder espiritual, uma autoridade espiritual. O sheik tem a autoridade espiritual e temporal de seus súditos. Então, Guinon nunca pretendeu isso em sua vida, no sentido de suas obras e de se apresentar como tal. Mas no final da vida, a ele foi dado essa incumbência e título. Então, eu posso dizer que era uma autoridade espiritual, uma vez que ele procurava desenvolver nas pessoas justamente isso. No contato que ele teve com papos, ele teve dificuldades com o grupo e com algumas temáticas envolvidas do grupo de estudo de papos, envolvendo o espiritualismo, à época, um neo-espiritualismo que tentava ser reavivado. Uma das questões que muitos autores dizem é que ele se chocou e colidiu com Papos quando Papos fez uma afirmação num seminário de ciência das religiões que ocorreu no início do século XIX, em que Papo afirmou que a humanidade futura seria melhor se admitisse a imortalidade e a reencarnação. Para Guinon, isso era um absurdo no sentido de que o próprio conceito de imortalidade e de reencarnação, se é que ele afirma haver reencarnação, Guinon é mais vinculado à teoria platônica e vedantina da metempsicose, ou seja, da transmigração das almas, não necessariamente numa reencarnação na dimensão nominal. Não necessariamente. A centelha espiritual ou divina do homem, ele se desenvolve no plano humano, desde do mineral até o animal, até o hominal, mas depois ele transcende a essas dimensões formais, contingentes, como diria Guinon, para níveis cada vez maiores, mais elevados, e que tomariam formas ou expressões diferenciadas da forma necessariamente humana. Então, diante disso, fica muito fácil, nesse aspecto, entender o porquê que ele colide com algumas ideias do movimento ocultista à época, liderado por Papos. Mas o mais importante disso, Pablo, é esse contato que este amigo dele levou, e não é conhecido quem é este amigo, os autores que estudaram a vida de Guinon não mencionam quem é, muito importante, porque ele foi o guia, podemos dizer assim, de Guinon. Ele teve contato com o movimento martinista, e aí ele foi bastante impactado com o martinismo, porque interessava a Guinon, especialmente, o estudo do hermetismo no sentido mais tradicional,
dentro da cultura ocidental e também oriental. E ele se interessava especialmente por uma ordem, por um colégio iniciático que afirmava-se existir à época, que era o colégio ou Ordem Hermética de Luxor, que dizia existente ou em atividade à época. Então ele se interessava bastante em conhecer. E é a razão pela qual ele foi levado a ter contato com papos e outras tendências do movimento ocultista da época, chamemos assim, mas ele visava um estudo mais aprofundado e de questionamentos pessoais seus a respeito da tradição iniciática. Então ele buscava esse contato com essa ordem, que não se sabia se à época tinha atividade ou se era um mero mito ou uma mera lenda. Mas o que fez ele ter contato com o martinismo e depois com obediências maçônicas vinculadas também ao martinismo. Então ele participou do Congresso Espiritualista Maçônico em 1908, aproximadamente. Okay. Esse congresso que, segundo alguns autores, ele colidiu com alguns expoentes do movimento espiritualista da época, especialmente papos. Segundo ele, por divergências conceituais a respeito de alguns pontos de estudo, de pesquisa e de diagnóstico. Nesse congresso ainda espiritualista, ele esteve como secretário da mesa. Então veja a importância do papel dele, bem como do próprio movimento ali que estava em movimento. Mas ele abandona, segundo alguns autores, esse congresso de maneira bastante contrariada, por conta dessa afirmação, ou suposta afirmação de papos, de que as sociedades futuras serão transformadas, ou melhores, pela certeza de duas verdades, que seria da imortalidade da alma e da reencarnação, como nós falamos. Depois disso, Guinon teve contato com grandes expoentes do mundo da tradição ou do esoterismo. Para que você tenha uma ideia, ele teve contato com Fabre Sartres, ele teve contato com Saint-Yves de Alverdre, como alguns afirmam, contato com suas obras, com seus estudos, o que transformou muito o processo dele de estudo, de reflexão e de crítica também posterior em suas obras. Para que você tenha uma ideia, ele entra para a ordem martinista porque ele pretendia conhecer também a questão da regularidade ou transmissão regular, que é um ponto ou tema muito importante para Guinon, a legitimidade ou a transmissão regular das iniciações. Ele gostava e apreciava muito o estudo, e por isso ele se envolveu com o martinismo, porque interessava a ele a ordem dos eleitos de Coens, fundada no século XIX por Martinez de Pasquali. Há quem afirme que ele atingiu, inclusive, esse desenvolvimento dentro dessa linha martinista, ou dessa dimensão de desenvolvimento martinista, ele alcançou o último dos graus do superior desconhecido. Ele foi iniciado nos 3 graus e se tornou um livre iniciador, inclusive. É interessante notar, Pablo, que ao mesmo tempo que o desenvolvimento ou do aspecto formal de sua iniciação, que nós temos conhecimento, se dá por meio do martinismo. Depois se desdobra na maçonaria em obediências vinculadas ao antigo rito swedenborgiano e também ao rito escocês retificado, portanto, de tônica martinista também. Então, note que, embora houvessem as críticas, as desconfianças, as dificuldades, quer de assimilação, coloquemos assim, com as devidas vênias e dificuldades, de assimilação por Guinon, daquele movimento que se manifestava no início do século XIX, propriamente, ele se imbuiu, ele se subordinou a essa tradição,
ainda que em seus aspectos formais, sendo iniciado. Ele também teve contato com, como eu disse, ao rito antigo da maçonaria, o rito swedenborgiano, fundado no grande filósofo Emanuel Swedenborg. Isso. Sim. Que também ele teve vínculo com o rito nacional espanhol, o capítulo e templo INRI do rito primitivo, vinculado a Theodor Heuss. Então ele teve contato com grandes personalidades do meio ocultista, dizemos temporariamente, para desenvolver todas as suas concepções e depois suas obras e suas críticas. E depois também as suas dissensões. Uma coisa que eu iria falar, justamente relativa a essas críticas, né? Pelo que a gente pode observar, nós temos aí uma série de questões que são questões, como eu vou dizer, que, de algum modo, elas são, não diria sincréticas, mas sintéticas. Porque Perfeito. Ele vai percorrendo uma determinada trajetória e aí ele vai realizando determinadas sínteses, né? Vai realizando determinados feitos, diria assim, né? Que acabam sendo, de certo modo, sintéticos. E aí, dentro dessas controvérsias, eu queria ouvir um pouco a seu respeito do que você começou a falar num dado momento, né, da polêmica que ele teve com o Gerhard Encassi e alguns outros, especialmente no que diz respeito a uma certa universalização de pensamento, de um certo sincretismo. Né? Por exemplo, tem que aceitar necessariamente a imortalidade da alma, a reencarnação, etc., e juntar tudo isso em uma doutrina. Então, eu queria ouvir um pouquinho você no que diz respeito à polêmica e à controvérsia, né, do René Guénon quanto à questão dos sincretismos que ele vai observar. Perfeito, Pablo. Você foi muito feliz e preciso em colocar. Sincretismo não combina com a visão guinoniana. Você diz, ele é sintético. Então, ele era um grande desenvolvedor de sínteses, embora as suas próprias sínteses eram bastante complexas pelo assunto em que ele buscava entendimento e compreensão. A sua característica essencial, como bem sabe, Pablo, Guénon, ele criticava a modernidade, os valores da modernidade. Então, toda a concepção cultural, filosófica, valorativa, principiológica da modernidade, para Guénon, era uma aberração, era um artificialismo, era a prova de um desvio da humanidade ocidental, digamos assim, de sua tradição originária, primordial. Proveniente de tradições árias, difícil dizer a expressão aqui, com bastante cautela, arianas, para que não sejamos confundidos com ideias equivocadas de caráter ideológico e político, mas no sentido pristino dos árias, como um povo, como uma classe de seres que se desenvolveram e que nos legaram determinados conhecimentos ou determinados conjuntos de conhecimentos e de desenvolvimentos culturais e espirituais da humanidade. Então ele era radicalmente contra a modernidade e entendia que a modernidade era um desvio e que era importante retornar à origem para que a rota fosse corrigida. Para que você tenha uma ideia, uma das suas principais obras, como é de conhecimento, é a crítica ao mundo moderno, que é a crise do mundo moderno, e também o reino da quantidade e os sinais dos tempos. Ele faz uma série de observações muito significativas desse desvio da humanidade chamada ocidental e da perda de seus valores. Na verdade, Guénon se fia na tradição mais arcaica do Vedanta, da teoria da cíclica, do desenvolvimento da humanidade e das raças, e ele enquadra esse processo dentro da Kali Yuga, segundo a Vedanta.
E dentro Sim. dessa Kali Yuga, ele identifica que há um decaimento cada vez maior e mais forte dos elementos de caráter mais elevado, superiores do homem, aquilo que está sobre ele, então sobre-humano, e que foi dado por deuses, como nós dissemos, por deuses entre aspas, por seres que se desenvolveram antes da humanidade atual e que legaram esse conhecimento, essa tradição. Daí, tradição primordial. Então, Perfeito. esse afastamento tornava a experiência do homem, da humanidade, cada vez mais complexa e desequilibrada. Então, nesses livros que eu mencionei, ele evidencia bastante que o seu principal ponto, o mote de preocupação, era a crítica ao mundo moderno, porque era preciso, primeiro, reorganizar as ideias, restaurá-las à origem, para depois que o desvio fosse sanado, que a rota de desenvolvimento fluísse naturalmente. Ele chega até a prever isso, para que se tenha uma ideia, e não diz que no Ocidente somente 2 instituições poderiam desenvolver esse trabalho. A época quando ele escreveu, em meados de 1920, 1930, essas principais obras. Então ele diz que era a Igreja Católica, que também como instituição e movimento havia se perdido, perdeu-se as suas origens, as suas chaves, chaves essas de caráter iniciático e da religião, embora exotérica, Guinon complementa o esoterismo com o exoterismo. Eles não são contrários, eles são complementares. Então, Guinon afirmava que a Igreja Católica tinha um papel muito importante no desenvolvimento, e teve no desenvolvimento da humanidade ocidental, principalmente europeia, mas também que outra instituição teria esse trabalho, essa incumbência, como depositária da tradição iniciática, que era a maçonaria. Daí o seu interesse e a sua vinculação a obediências maçônicas. Sim, e há várias ordens até paramaçônicas também, não? Perfeito, Pablo, perfeito. Há toda uma influência, quer direta, quer indireta, de Guinon, a obediências maçônicas e também ordens paramaçônicas. Para que você tenha uma ideia, há vínculos até, por exemplo, com o rito primitivo, Mênfis Misraim, que era andrógeno, um mito que admitia homens e mulheres em pé de igualdade. Entretanto, para Guinon, o rito era um rito apropriado a esse desenvolvimento espiritual. O que hoje ele criticaria, e nós aproveitamos a oportunidade também para criticarmos, quando se tenta, de maneira artificial, adequar ritos, quer maçônicos, quer de outras ordens, que têm um caráter eminentemente masculino, portanto, que trabalham com vários aspectos, dentre os quais a virilidade, a virtus masculina, como é o caso da maçonaria e do aspecto construtivo da maçonaria, em que tenta se adequar ao elemento feminino, algo que é propriamente e da sua natureza desenvolvido para o ego masculino. Então, isso para Guinon é prova de ignorância iniciática, ignorância hermetista ou esotérica, porque não observados as premissas e os cânones ritualísticos, cerimoniais, inclusive de magia, a que esses movimentos procuram desenvolver. Então, é por essas e outras razões que nós temos que ele teve contato com grandes personalidades, inclusive sendo iniciado na igreja gnóstica e obtendo títulos máximos de desenvolvimento e fortemente vinculados, como nós mencionamos, ao martinismo. Percebe-se em Guinon uma valorização significativa do martinismo, porque para ele o martinismo, em linhas gerais, ele mantinha o vínculo com, embora questionasse a origem das tradições espirituais, quer do martinismo,
quer da maçonaria, mas o questionamento dele era no sentido de restauração, Pablo. Aí que é uma confusão de algumas pessoas que estudam Guénon, pela complexidade. Não é que ele invalida isso, mas ele buscava, olha, onde estão as origens, quais as vinculações, quais as legitimidades. Porque para Guénon, o mais importante não é a regularidade que muito se tem hoje em algumas ordens, especialmente, notadamente na maçonaria, que são da regularidade, que é vinculada mais ao seu aspecto exterior formal a potências e obediências. Para Guénon, o mais importante é quem inicia, é a cadeia iniciática, a quem se vincula a cadeia. Para Guénon, a cadeia iniciática não pode ser quebrada, porque aí a influência espiritual seria perdida. Então, para ele é importante restaurar isso. E por que também para Guénon? Porque já na época dele havia um caos no movimento espiritualista e das ordens esotéricas, no sentido de legitimação de suas atuações, trabalhos e iniciações. Havia um total caos, guardadas as devidas proporções, como ocorre hoje, odiernamente. Então, assim, note-se que havia uma expressão disso, uma tentativa de restauração, quer do movimento espiritualista liderado por papos, quer pelo martinismo, quer por outras ordens que à época se manifestavam, a própria teosofia blavatskyniana, mas, por outro lado, ele buscava onde estão as credenciais desses movimentos. Por quê? Do contrário, você tem o caos e a proliferação de movimentos que não seriam iniciáticos, seriam, na verdade, contra-iniciáticos, no sentido de que não ofereceriam uma genuína iniciação e seu efeito de realização espiritual ao indivíduo se subordinasse às suas regras ou cânones. Entendo. E nesse sentido, né, quanto à questão que você menciona, né, ele vai, então, associar um aspecto que me parece presente ainda hoje, ele já estava percebendo antes, da assim chamada modernidade, a uma espécie de dissolução do que seria a tradição original, né? E essa dissolução estaria, então, próxima à realização de uma deturpação dessa tradição, levando a uma série de desencontros, não? Talvez por isso, e aí é uma hipótese que eu te pergunto, talvez por isso a palavra ocultismo o incomodasse tanto, porque, por definição, ela está se referindo a qualquer coisa que esteja oculta, e, portanto, qualquer um poderia se colocar como uma espécie de revelador da verdade. Seria mais ou menos por aí? Exatamente, Pablo. A ausência de uma definição da origem de conceitos, de ideias, e mesmo da cosmovisão guinoniana que ele buscava, a ausência de definição, delimitação, permite esse tipo de erro da mente humana, que é, então, a partir do momento que eu admito que tudo é possível, nada é possível. Que tudo é alguma coisa, aquilo não é nada. Isso em lógica, inclusive, né? Os extremos se tocam. Então, era preciso restaurar esse conhecimento primordial, esse conhecimento iniciático, desde suas origens. Mas, para Guénon, o que seriam as origens? Seriam as tradições anteriores, sobre-humanas, entre aspas, que influenciaram a humanidade. Para que nós tenhamos uma ideia, nos estudos clássicos e da antiguidade tardia, como nós estudamos na academia, nós sabemos que até o século V nós temos referências literárias ou escritas. Antes disso, nós não temos nenhum vestígio ou resquício da humanidade. Isso aponta para a tradição iniciática daquele evento que muitas outras tradições culturais exotéricas ofereceram, da questão do dilúvio universal. Então, com certeza. Então, para Guénon, ali está uma problemática do desenvolvimento
e evolução espiritual da humanidade, mas que deveria ser restaurada a partir do momento e do contexto presente dos indivíduos e dos homens. Tanto é que nós falamos que, para ele, a Igreja Católica e a maçonaria seriam os únicos movimentos ou instituições no Ocidente que poderiam restaurar essa tradição espiritual. Veja por que ele usa, e ele se refere à Igreja Católica e à maçonaria. Nas duas dimensões ou aspectos do conhecimento integral, perfeito ou sintético, como você muito bem colocou, Pablo, outrora. Certo. Ele se refere à maçonaria e à Igreja Católica, porque a maçonaria é o aspecto esotérico da Igreja Católica, do movimento católico. A Igreja Católica representaria o exoterismo, a religião pública, e a maçonaria, a religião de mistérios. Por isso que outrora, no período medievo, você tinha uma integração perfeita entre a igreja e a maçonaria. Depois é que houve dissensões e divergências. Mas havia. Os maçons são provenientes dos mestres construtores. Ora, Certo. quem é que detinha o conhecimento da ciência da construção de catedrais e outros edifícios? Os maçons livres e aceitos, aqueles que podiam transitar sem estarem presos à gleba, ao feudo. Então eram os maçons livres e aceitos. Eles estavam diretamente vinculados à igreja. Obviamente uma igreja que não é a igreja atual, a Igreja Católica atual, mas uma igreja medieval que mantinha suas tradições e, portanto, estava em harmonia com seu aspecto exterior, como religião pública, mas também tinha suas ordens. Não nos esqueçamos que a própria igreja possui ordens teológicas, ordens de leigos, e havia a ordem dos construtores. Depois nós vimos na história a ordem, inclusive, militar, de defesa da tradição, a ordem dos templários, dentre outras associadas a isso, como os hospitalários e etc. Então, note que havia uma harmonia no mundo medieval. Ao contrário, muitas vezes, do que se estuda na academia, de que o mundo medieval foi trevas e caos. Não, muito da cultura ocidental, das instituições culturais do Ocidente e das instituições iniciáticas e esotéricas estavam presentes lá. É aí que Guénon faz uma referência de restauro. E eu uso aqui a palavra restauro, Pablo, para associar a uma outra que nos é muito cara no nosso estudo, nos nossos estudos. Restauro é corrigir algo, é retificar algo. Daí o rito escocês retificado, daí a retificação do martinismo dado por Martinez de Pasquali, de Saint-Martin e outros expoentes da tradição martinista. O fundamento metafísico iniciático de restauração da condição primeva do ser humano, dessa condição em que ele estava em estado de equilíbrio com a natureza, com os seres, desde o mais inferior ao mais superior. Ele tinha contato com os deuses. Depois nós fomos expulsos do paraíso. E para Guénon, essa expulsão é a desarmonia com toda a tradição primordial até os tempos presentes. Ora, nesse sentido, então, a gente vai ver uma espécie de mutação, né, dentro da obra do Guénon, que você até começa a mencionar, né, em que ele faz um caminho de uma trajetória ao mesmo tempo iniciática e ao mesmo tempo de estudos mais históricos, filosóficos, etc., e vai em direção ao orientalismo, né? Justamente por conta de uma diferença de visão. Né? Ao que me parece, doutrinas como o taoísmo, o budismo e, de certo modo, o hinduísmo possuem uma visão mais integrada da tradição às práticas exotéricas e esotéricas. E
o que no Ocidente acabou se perdendo numa miríade de coisas bastante confusas, né? Isso me parece muito forte no que você está colocando. E dentro disso, eu não podia deixar de te perguntar assim, sobre principais obras que vêm influenciar esse pensamento do Guénon, e, de certo modo, como é que se você pudesse traçar aí uma espécie de linha, né, das obras dele e a sua influência, acho que seria bacana para a gente pensar. Perfeito, Pablo. Primeiro, você coloca muito bem a questão. Há uma restauração, há uma retificação de Guénon dessas tradições a partir do Ocidente, em que ele está inserido como produto do meio, mas ele se referencia ao Oriente, muito embora também reconheça que o Oriente também se degenerava em suas tradições, quer culturais, esotéricas, quer iniciáticas ou esotéricas. Então, para Guénon, esse movimento ocorre em ambas as dimensões ou hemisférios, ocidental e oriental, sim, mas muito mais aguçadamente no Ocidente. E ele se referenciava ao Oriente no sentido de buscar referência para restaurar a própria tradição ocidental. Não à toa, no final de sua vida, ele se volta à tradição islâmica, especialmente ao esoterismo islâmico, do sufismo, se tornando um líder espiritual, uma autoridade espiritual da tradição, sim, islâmica mais profunda. A sua colocação sobre as obras de Guénon, ela é muito interessante. Primeiro, geralmente nós, como seres humanos, num estudo de qualquer assunto, nos referenciamos em outros estudos, em outros homens e mulheres. Guénon, nos seus livros, tem muito poucas referências e notas de rodapé, o que torna bastante difícil enquadrá-lo, desde o início da nossa conversa, na sua personalidade, sim, e também de quem o influenciou, quais foram as suas iniciações, a sua cadeia de transmissão. Veja, para Guénon isso era muito importante, mas fica difícil até mesmo na figura dele identificar quais foram as iniciações a que ele teve acesso e se subordinou. Algumas a gente falou rapidamente aqui, mas as mais importantes, principalmente de caráter oriental, a gente não sabe. Sabe-se que ele era versado na Vedanta, sim, versado na Kabbalah judaica, no hermetismo judaico-cristão, daí a sua vinculação, sim, também ao martinismo, por essa tônica cavaleiresca, judaica cristã, dos, sim, valores do cristianismo, e também das obediências maçônicas relativas ao rito escocês retificado e ao martinismo. Mas as suas obras não trazem referências de outros autores. Para que você tenha uma ideia, ele foi levado à igreja gnóstica por algumas figuras importantes. Nós citamos aqui o Theodor Heuss, à época, né? Então, mas sim, não se sabe até que ponto esses indivíduos de fato influenciaram o pensamento guénoniano. Ao contrário, é mais fácil dizer aqueles que se influenciaram nele, né? Sim, mas, sim, sim. Mas ele não traz de suas obras, por exemplo, referências. As obras principais dele, A Crise do Mundo Moderno, O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, que é uma continuidade à crise do mundo moderno. O mais importante nessas obras é a crítica ao mundo moderno, mas mais especificamente no Reino da Quantidade e dos Sinais dos Tempos, Guénon traz uma questão no capítulo muito importante dessa obra, chamada O Ódio ao Secreto. É muito interessante, Pablo, porque nesse capítulo ele desenvolve o ódio ao secreto, algo que a gente vive hoje em dia em muitos movimentos esotéricos, ocultistas, iniciáticos, que é a questão não só da sua regularidade ou legitimidade, mas daquilo que você falou com muita propriedade, porque se eu não tenho um termo inicial de definição, então tudo pode ser considerado. Exato. E se tudo é considerado, nada será considerado. Então, Guénon, no Ódio ao Secreto, ele diz
que uma das características do mundo moderno é colocar todos os assuntos à disposição de todo mundo, sem nenhum critério qualitativo de diferenciação. E ele está se referindo diretamente a algumas pseudo-ordens, pseudo-movimentos de caráter iniciático, que na verdade para ele é contra-iniciático, por essas características e posturas. De se colocar todos esses assuntos à prova de todo mundo, sem nenhum critério, sem nenhuma baliza, porque para Guinon, a iniciação é o que regula a igualdade nos homens. Então, a igualdade ela é feita por meio da iniciação. O desenvolvimento dos gerados. Pois não. Sim, e aí, é só para a gente poder detalhar, dentro desse assunto, né, a gente teve até, eu convido aqueles que nos seguem a assistirem, que nós temos, já está nos mais antigos, né, um podcast sobre iniciação e contra-iniciação. Mas para a gente não voltar a isso tudo, e nem tampouco colocar o podcast novamente, né, eu ia te fazer uma pergunta visando aquele nosso ouvinte que não teve nenhum contato com essa terminologia esotérica. Para o Guinon, o que seria a iniciação, particularmente? Como ele definiria isso? Né? Teria uma definição clara de iniciação? Perfeito. Pablo, não existiria uma definição no sentido das categorias de Aristóteles, por exemplo. Sim, para claro. Guinon não existiria essa conceituação. Iniciação é igual a. Para Guinon, iniciação é aquilo que a tradição primordial afirma como um processo de desenvolvimento espiritual do indivíduo e da humanidade. Esse processo ele precisa ser regulado por métricas ou por cânones, por medidas sagradas, por medidas iniciáticas. Portanto, a iniciação seria este método, entre aspas, esse processo, por meio do qual alguns suportes, alguns recursos são oferecidos ao recipiendário, ao iniciando, para que ele possa fazer este caminho, esta travessia. E para Guinon era importante, portanto, o aspecto formal e da substância. Então, a forma e o conteúdo. Para ele, deve haver uma harmonia. Por isso que a regularidade das iniciações em seu aspecto formal e do ponto de vista qualitativo de conteúdo. Então, essa pedagogia, entre aspas, aqui, essa forma de ensinar, de transmitir. Então, a iniciação, se a gente pode se aproximar de um conceito para Guinon, é transmissão. E para que haja essa transmissão e que o efeito seja efetivo, a efetivação da iniciação e da transmissão, a origem desse processo deve ser regular para Guinon. É preciso saber quem é o mestre iniciador e a que corrente ele está vinculado. Porque para Guinon, para você ter uma ideia, Pablo, até mesmo um indivíduo, e ele faz isso quando ele escreve sobre estudos sobre a franco-maçonaria e o companheirismo, que é uma de suas outras obras, muito importante para curiosos em geral da tradição, mas mais particularmente a maçons e outras ordens, é que ele faz uma seguinte indagação hipotética. Ele fala, olha, a influência espiritual transmitida na iniciação, ela existe per si, independente dos indivíduos que aportam, que a manejam. Obviamente, aqueles que sabem manejar, transmitem isso com muita qualidade, força, virtus e efetividade, e produzem o efeito desejado, que é o desenvolvimento espiritual daquele indivíduo. Mas ele diz, Guinon, que até mesmo um indivíduo imperfeito em suas compreensões a respeito do rito em que ele está praticando ou transmitindo, transmite a influência espiritual. Então, segundo Guinon, o mestre iniciador, ainda que imperfeitamente desenvolvido, transmite a influência espiritual, independente
da sua capacidade e competência. Mas desde que, aí condição sine qua non, ele pratique o rito de maneira adequada. Então veja que a forma e o conteúdo, eles são muito importantes. Não é que um é mais importante que o outro. Não, para que o conteúdo se sobressaia de maneira efetiva, a forma, o suporte de manifestação dessa qualidade precisa ser adequada. Por isso a importância e a quase neurose, se é que podemos usar esse termo moderno, na busca guinoniana das origens e da regularidade dessas tradições. Porque, do contrário, tudo seria permitido e nada seria considerado de fato. Perfeito. Não, muito bem. Né? Nesse sentido, então, a gente poderia pensar um pouco aqui, e aí são reflexões daqui que vão chegando à medida que a gente está detalhando o assunto. Né? Pensando nos dias de hoje, tá? Pensando no hoje, na contemporaneidade, eu não estou nem falando da modernidade, né? Estou falando já da contemporaneidade, né? Que tem gente, aliás, eu tomei uma reprimenda de um historiador recentemente, porque eu fui falar em contemporaneidade, ele insistia em pós-modernidade, e para mim o pós-moderno é século XVIII, né? Porque vem depois da Revolução Francesa, e etc. Mas eu vou falar em contemporaneidade. Na contemporaneidade hoje, você destacaria alguma influência significativa e facilmente perceptível do pensamento do René Guénon, seja nos meios esotéricos, seja em outros meios, aqui no Brasil e fora do Brasil? Pablo, há sim influência indiscutível, mas por meio de pequenos grupos de indivíduos que buscam estudar a tradição primordial, a tradição iniciática das idades, dentro de ou a partir de premissas bem seguras ou sérias ou sóbrias. O que eu quero dizer com isso? Sem nenhum tipo de manifestação de caráter vulgar ou caráter mais, eu diria, sensacionalista desses assuntos, uma vez que esses assuntos são contrários a esse sensacionalismo, a essa questão de publicidade. Dentro dessa contemporaneidade que você muito bem colocou, e eu me vinculo a esse conceito como você, embora também compreenda a pós-modernidade, a que se refere o historiador. Hoje nós estamos vivendo um período de efervescência no interesse de busca de assuntos de caráter ocultista, filosóficos, herméticos, pseudo-espiritualistas, enfim. Há hoje, principalmente por meio das redes sociais, um apelo significativo disso. Nós estamos em tempos de satanistas de TikTok, de magos de TikTok, de magas, até flexionando ao feminino, magas de TikTok, mas dentro daquilo que nós observamos nos estudos guinonianos. A ideia nossa, Pablo, nessa nossa conversa, nessa troca de conhecimentos, é ser apenas um alerta de como podemos iniciar os estudos de Guinon. Então nós estamos jogando algumas ideias que devem ser, algumas balizas que devem ser observadas, porque do contrário você se perde ou abandona o estudo, porque Guinon, ele é uma esfinge, como nós mencionamos, era um dos pseudônimos dele em algumas revistas, mas não à toa. Guinon, ou você o consome, ou você será consumido por ele. Ele é um autor que escreve muito bem, você colocou, ele promove sínteses muito assertivas e profundas, mas se você não observar algumas premissas, não tomar alguns cuidados, você é consumido por Guinon. A esfinge te consome, como a esfinge de Édipo com seus enigmas lançados. Então, hoje em dia, é muito difícil, Pablo, dizer que o Guinon influenciou. Na verdade, você tem pequenos grupos
grupos qualitativos de homens e mulheres que estudam isso, até mesmo contrários à expressão perennialista a que ele representa. Você vê católicos estudando Guinon muito profundamente. Para que se tenha uma ideia, no Brasil, uma das maiores autoridades sobre Guinon foi o filósofo já falecido Olavo de Carvalho. Pois é, né? O próprio Olavo de Carvalho depois se tornou um grande crítico da visão guinoniana, especialmente em sua expressão cultural, filosófica, no sentido de islamização do Ocidente. Mas o Olavo de Carvalho era uma das maiores expressões de conhecimento de Guinon. Basta ver em seus artigos e suas obras de Olavo de Carvalho em que ele faz menção a Guinon, valoriza-o como um grande estudioso dessas temáticas metafísicas, mas ele diverge da forma como Guinon orienta essa restauração ou essa busca dessa restauração dessa tradição. Então, uma dissensão de caráter eminentemente filosófico entre os dois, mas ele valoriza muito, o Olavo de Carvalho, a cultura guinoniana. Então, só para citar de passagem o Olavo de Carvalho, que é bastante conhecido. Mas, quiçá, a gente tenha mais grupos que estudem, como a Sabedoria Arcana e outros amigos, irmãos e parceiros, porque muito se aprende com Guinon. Não quer dizer que ele está certo em tudo, porque não há. Dentro da manifestação, como o próprio Guinon diz, não há precisão nisso. Ainda mais dentro da Kali Yuga. Né? Mas o mais importante é essa busca. E buscar acertar dentro de premissas honestas, claras, objetivas, que é a grande divergência que ele teve com o Papi. E que isso levou, num primeiro momento, ao martinismo, em que ele ficou encantado, mas depois que ele abandona. Mas não só o martinismo, ele abandona a própria maçonaria e se torna um feroz crítico da maçonaria e do catolicismo. Para que os ouvintes tenham, aqueles que não tiveram conhecimento prévio, ele passa a escrever em revistas católicas contra a maçonaria. E vice-versa. Perdão, é muito interessante. Opa, essa gripe me atrapalhou. Perdão. É muito interessante observar essa influência, então, Pablo, ela é mais negativa, no sentido de que ele não é ouvido, não é levado a efeito, do que o contrário. Quem dera mais pessoas estudassem Guinon e suas ideias, não necessariamente aderirem às suas ideias, mas que estudassem de maneira crítica, fria, fria como ele era frio em suas concepções e análises, para que a gente pudesse limpar o espaço de influências nefastas, desequilibradas, quer culturais, quer no meio esotérico iniciático, que pululam hoje em dia, influenciam muita gente de maneira desordenada, levando não a uma iniciação, àquela transmissão e transcendência do indivíduo, da centelha humana, mas há uma contra-iniciação, há uma degeneração. Hoje, no momento que nós vivemos e analisamos os contextos a partir da obra de Guinon, nós já estamos num estágio muito avançado, no final aí, caminhando para o final da Kali Yuga, que vai demorar muito ainda, mas que... demora tempo, né? Exatamente, mas que vai aprimorar a degeneração. Só a título de curiosidade, Pablo, para vermos o acerto de Guinon, nesse livro, que é a continuidade da crise do mundo moderno, além do capítulo que eu mencionei do ódio ao secreto, que é brilhante, sobre a questão desses assuntos que você me questiona, tem um capítulo em que ele fala mais especificamente sobre a moeda. Sobre a moeda. Nossa, uma tradição, um tradicionalista falando de moeda assim, ele fala sobre a inversão dos símbolos iniciáticos,
a fissura da Grande Muralha no sentido cultural, o tempo que é transformado em espaço. Olha que interessante, Pablo. Cada vez mais nós percebemos que estamos com menos tempo. Porque a percepção psicológica do tempo, ela cada vez... Ela se alterou. Ele já abordava, em 1924, aproximadamente, que o tempo seria transformado em espaço. A percepção do indivíduo a respeito do tempo seria transformado em espaço. E voltando à questão da moeda, ele fala sobre o fim das moedas tradicionais. Né? Ou seja, talvez ele tenha previsto, obviamente que não, mas apenas uma brincadeira, um estímulo intelectual, a questão até o surgimento de moedas, de criptomoedas. É possível. Porque ele fala da perda desse sentido da cultura, porque não nos esqueçamos, para Guénon, esoterismo está vinculado complementariamente ao exoterismo. Então, a cultura dos povos, ela é uma expressão cristalizada de valores, ideias e arquétipos, podemos dizer assim, dentro de uma figura mais psicológica ou psicanalista, que é contrária a Guénon, mas apenas para nos fazermos entender, dentro de um aspecto mais adaptado à cultura daquele momento histórico-social. Então, essas culturas, elas expressam isso, muito embora elas acabam cristalizando, e depois de cristalizarem, elas dissolvem. Foi algo que você falou anteriormente, muito bem. Sim. Elas acabam dissolvendo. O solve et coagula deve existir, é um princípio da natureza, é um princípio que ordena a natureza. Todas as naturezas, elas são, em algum momento, elas são coaguladas, depois elas são dissolvidas. Daí o sal, o enxofre e o mercúrio da tradição alquímica, que oferece aos indivíduos essa compreensão. Então, Pablo, respondendo agora de maneira mais objetiva a sua pergunta, eu não me esqueci. A influência de Guénon é pouca, infelizmente, mas era preciso que ele fosse mais influente para que a gente pudesse restaurar essas tradições. Agora, o grande problema hoje em dia é que há uma mistura muito grande. Hoje, o indivíduo no Ocidente, ele acha que ele é dotado de direitos em demasia, em contraposição a deveres. E todo mundo tem opinião de tudo, sobre tudo. O que nós não temos, eu me incluo nisso também, não é porque estou aqui conversando com você. Nós temos muito pouco conhecimento, nós temos muita opinião. E a opinião, muita informação. Exatamente, que é contrário ao conhecimento. Para Guénon, para você ter uma ideia, Pablo, era mais fácil iniciar, educar, e aí você falou lá atrás, a definição para Guénon de iniciação, né? E da tradição. Eu posso dizer que é um modelo de educação. Também posso dizer isso. Mas de uma educação transcendente. Nada da educação profana comum. Para Guénon, era mais fácil educar um indivíduo ignorante do que um homem letrado. Por quê? Porque esses conhecimentos e preconceitos teriam de ser esvaziados, que é o que a iniciação oferece também. Esse esvaziamento das ideias preconcebidas, dos preconceitos, né? Das questões previamente, experiências previamente desenvolvidas pelo indivíduo. Toda e qualquer iniciação tem que oferecer esse esvaziamento. Tem ou deveria fazer isso. Deveria fazer. Mas hoje não acontece. Então a gente tem muita confusão. Daí o reino da quantidade e os sinais dos tempos, que é a obra de continuidade à crise do mundo moderno de Guénon. Perfeito. Então, né, eu tenho certeza, Felipe, que nós poderíamos ficar ainda algumas horas, né? E daria até mais, talvez até mais do que isso, né? Isso daria alguns cursos,
né, sobre o René Guénon. Exatamente, Né? exatamente. Mas devido ao nosso formato, né, e ao caráter introdutório que a gente faz, né, nosso objetivo não é esgotar, tanto que no que depender aqui da sabedoria arcana, as portas estão abertas até para que você volte em outros momentos e possa aprofundar alguns temas e etc. Mas a gente vai se aproximando do nosso Perfeito, final, né? perfeito. E aí eu vou pedir a você, já, assim que eu der os lembretes finais, eu vou pedir a você três coisas, né? A saudação final ao nosso público, que você indique obras, né, para quem quer conhecer o Guénon e tudo mais, e se você julgar interessante, divulgar algum trabalho seu, alguma coisa que você esteja envolvido e que possa conectar o público, de repente um contato seu diretamente com você para efeitos de esclarecimento, etc. Portanto, vou começar comigo, né, agradecendo de antemão a sua presença aqui nesse episódio do Sabedoria Arcana, agradecendo, claro, ao nosso público, que é quem é a razão da gente continuar. Nós somos ainda um podcast que não é dos que tem a maior estrutura, mas com certeza é dos que tem a maior vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, estamos sempre aqui tentando trazer pessoas que conhecem os assuntos que nós abordamos e abordamos diferentes assuntos, como o público vai poder ver. Não esquecendo os nossos lembretes finais, né, junto com também as minhas saudações arcanas e fraternais ao público. Não deixe de nos seguir no nosso site, www.sabedoriaarcana.com.br, no Sabedoria Arcana, em todas as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Não deixem de nos seguir nos principais podcasts, né, Deezer, Amazon Music e outros. E, por último, mas nem por isso menos importante, reiterando mais uma vez, quem olhou, quem gostou do nosso podcast, por favor, vote no MPB, que é o melhor podcast do Brasil. Tá? Tem um tutorial lá no TikTok e no Instagram do Sabedoria Arcana, tem um tutorial de como fazer isso, e nos ajude a concorrer a esse prêmio. Muito obrigado, Felipe. Então, agradeço e passo as suas saudações finais e também as suas indicações de novos caminhos para os leitores que estão chegando. Desculpa, nossos ouvintes. Né? Perfeito, Pablo. Primeiramente, agradecer a você e ao Adílio pelo convite para essa nossa conversa. Essa conversa que é um diálogos, né? Dois Sim. logos em conversação, sim. Mas tendo testemunhas, ouvintes que nos observam. Então, isso é muito rico. Uhum. Agradecer a oportunidade e dizer que não sou autoridade em René Guénon. É muito difícil. Sim. Não sou. Sou um curioso, um interessado no assunto, principalmente as suas ideias. E daí já indico, inicialmente, para aqueles que querem começar a estudar Guénon, as duas obras basilares: A Crise do Mundo Moderno e O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos. Depois, se quiser se aprofundar mais num caráter religioso iniciático, Símbolos da Ciência Sagrada. 3 livros básicos envolvendo os aspectos não só metafísicos, mas também culturais e filosóficos de Guénon. Eu queria agradecer novamente, Pablo, e saudar a vocês, a você e o Adílio, que nós somos testemunhas do trabalho, da sabedoria arcana de vocês, em sempre promover este elevado conhecimento de diversos assuntos, mas um elevado conhecimento. É interessante notar e agradecê-los também, porque isso facilita em demasia os nossos estudos e interesses. Então, aos ouvintes, sempre busquem fontes qualitativas de conhecimento. Sim. Então, a sabedoria arcana é, com certeza, uma dessas fontes. Eu queria, por fim, ou derradeiramente, agradecer e deixar um e-mail de contato para quem quiser conversar. Por favor. É Felipe RC, R de rua, C de casa, H de hotel,
gmail. Perfeito. Fico à disposição, não só desses ouvintes que quiserem conversar, trocar ideia, Sim, mas a vocês de tratarmos de outros assuntos. claro. A ideia foi provocarmos, né? Dizem alguns Exato. mestres que o conhecimento iniciático ele se dá por meio de provocações e insinuações. Então, esse era o nosso Isso. objetivo: provocar, nos tirarmos da zona de conforto. Apenas isso. É isso aí. Bom, muito Muito obrigado mais obrigado. uma vez, uma excelente exposição. Saudações fraternais, saudações arcanas e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Até a próxima. Pablo.